capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Estaremos lendo o versículo de número 20. Veja se a pessoa que está ao seu lado possui um exemplar da Bíblia Sagrada. Se assim não for, reparta com ela a leitura deste versículo. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, assim nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Amém. Pode tomar o vosso assento. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa, em sua presença. Eu louvo a Deus porque desde cedo, desde a escola bíblica dominical, que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações. A leitura oficial desta noite, meu companheiro Maurício Paulo, que a fez, nos deu aqui as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus disse, ele estava se referindo ao seu retorno para vir buscar a sua amada igreja. E Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está nos céus. Mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte da palavra do Senhor Deus, Jesus foi interpelado pelos seus discípulos quando perguntaram: Jesus, quando que vai acontecer isto? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele disse: vocês vão ver, ouvir alguns sinais. E Jesus disse: olha, haverá guerra e rumores de guerra, haverá fome, terremotos, se levantará nação contra nação, filho contra pai. E quando nós participamos e vemos os noticiários diários, nós estamos conferindo que os sinais da vinda de Jesus já se cumpriram. Nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, o nosso professor que ministrou a aula ali para nós, ele disse que só falta mais um sinal para se cumprir. É o toque da trombeta. Quando a trombeta soar lá no trono da glória de Deus, vai acontecer um reboliço aqui na terra. A Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar com o corpo incorruptível. E nós, o que estivermos vivos e com Cristo, nós teremos os nossos corpos transformados. E juntamente com aqueles que ressuscitaram, nós vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus na sua glória. Mas Jesus disse que isso vai ser de uma forma muito rápida. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: olha, assim como foi nos dias de Noé, onde casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos aguardando Jesus Cristo para hoje. Nós estamos aguardando Jesus Cristo para já, para agora. É momento de estarmos preparados
para a vinda do Senhor Jesus. Os sinais já se cumpriram, só falta o toque da trombeta. O mundo está se preparando para o reinado do anticristo. Quando vemos os acontecimentos, a evolução da tecnologia, tudo se prepara para o reinado do anticristo. Mas nós temos uma promessa do Senhor nosso Deus, que antes do anticristo reinar, a igreja será levada, será tirada daqui da terra. Nesta manhã, após a escola bíblica dominical, nós fomos para o ensaio juntamente com os varões. E ali os varões, nós ensaiamos este hino que os varões aqui cantaram. E ali o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e colocou uma responsabilidade sobre os meus ombros. Nós temos aqui muitos companheiros que com certeza estão habilitados para entregar a mensagem de Deus. Mas nesta noite eu vou entregar aquilo que Deus mandou entregar hoje pela manhã, ali na ensaio dos varões. Nós vemos aqui um texto, palavras do Senhor, aonde o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E quando nós estávamos ali no ensaio, o hino fala do centurião. Ele pedia que o Senhor fizesse um milagre, porque ele estava precisando de um milagre na sua casa. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: o texto hoje é a casa. O texto é a casa. O Senhor diz: estou à porta e bato. Nos últimos dias nós temos ouvido palavras de Deus que vêm de encontro à necessidade do nosso coração. E as palavras têm se confirmado dia após dia. Quem tem participado das nossas reuniões, dos nossos cultos, tem visto que Deus tem falado aos nossos corações. É o Senhor dizendo: estou à porta batendo. Ele continua batendo, porque Ele é um Senhor amoroso. Ele continua insistindo, porque Ele não desiste de nenhum de nós. Ele não desiste da minha casa, Ele não desiste da tua casa. Mas Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque Deus tem falado, o Senhor tem falado. E quando Ele diz: alguém ouvir a minha voz, Ele está dizendo: se alguém der crédito à minha palavra, aceitar a minha palavra, crer que sou eu que estou falando. E Ele diz: e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E eu quero lhe dizer, meu querido ouvinte, meu irmão e irmã, o nosso Deus é um Deus poderoso. Do tudo ou do nada, o Senhor Deus fez tudo. Somente pelo poder da sua palavra. Ele é um Deus poderoso, mas Ele não invade o coração de ninguém. A criatura humana que foi criada por Ele, e a nossa vida que está nas mãos dEle, Ele nos dá o livre arbítrio. Ele nos dá a capacidade de decisão. Ele está dizendo: eu estou à porta batendo, eu estou falando. Se alguém ouvir a minha voz, der crédito às minhas palavras e abrir o seu coração, eu entrarei. Eu entrarei, e diz o texto: cearei com ele e ele comigo. O Senhor não invade a casa de ninguém. Ele fala, Ele bate a porta,
mas ele espera uma atitude minha, ele espera uma atitude sua. A atitude é dar crédito à palavra e abrir a porta e deixar o Senhor operar. O hino que os varões adoraram ao seu Deus fala ali de um homem, era um centurião. Este centurião, como o próprio nome diz, era um homem importante. Ele tinha uma centúria, isto é, ele tinha 100 soldados à sua disposição. Mas ele tinha uma necessidade lá na sua casa. Embora fosse uma autoridade, fosse uma pessoa importante, ele tinha uma necessidade em sua casa. E para satisfazer aquela necessidade, somente Jesus é que poderia satisfazer. E ele foi ao lugar certo, ele foi à pessoa certa, e pediu para que o Senhor Jesus Cristo dissesse somente uma palavra. Para aquele centurião, somente uma palavra seria o suficiente para que o milagre acontecesse lá na sua casa. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra, e o meu criado que está doente, ele vai ser curado. Para ocorrer o milagre na casa daquele centurião, a fé daquele centurião era tão grande que ele só precisa de uma palavra. Só uma palavra é suficiente para acontecer o milagre na minha casa. Por eu fiquei meditando desde manhã nesse texto. Mas a Bíblia Sagrada diz que um outro homem, e o nome dele é Jairo, os evangelistas dizem que este homem também era uma pessoa importante. O texto diz que ele era príncipe da sinagoga, era um religioso e ocupava um cargo na sinagoga. Porém, este homem, ele também tinha um problema. Embora fosse religioso, embora fosse importante, ele tinha um problema que ninguém poderia resolver senão Jesus Cristo. E o evangelista diz que aquele homem, Jairo, ele foi até o Senhor Jesus. Embora fosse religioso, embora fosse importante, o texto diz que ao chegar junto de Jesus, ele se prostra diante do Senhor Jesus, conta para o Senhor Jesus a sua necessidade e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu estou precisando de um milagre na minha casa. O texto diz que aquele homem, ele tinha uma única filha de 12 anos, e a sua filha estava enferma, estava à morte. E ele foi buscar socorro aos pés do Senhor Jesus Cristo. O centurião, a sua fé, dizia: Senhor Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra e o milagre vai acontecer na minha casa. Mas Jairo foi diferente. Embora Jairo fosse religioso, Jairo disse: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu preciso de um milagre. Esse milagre eu creio que o Senhor pode fazer. Mas para que esse milagre aconteça e o meu problema está lá em casa, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Glória a Jesus. E eu passando os olhos novamente sobre esse texto, a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou da casa de Jairo, havia ali um alvoroço. O evangelista diz isso. Havia ali um alvoroço, porque já haviam avisado a Jairo: olha, não incomodes mais o Senhor Jesus, pois a tua filha morreu, a tua filha acabou de falecer. Mas quando essa notícia chegou para Jairo, Jesus disse para ele: não temas, mas crê somente. Quem sabe
sabe, a notícia já chegou para você, dizendo: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o mesmo Jesus, ele fala ao meu e ao teu coração: não temas, mas creia somente. E Jesus foi à casa de Jairo, encontrou ali aquele alvoroço, pessoas chorando. E o texto diz que Jesus falou: olha, por que vocês estão chorando? A menina, ela não morreu, ela dorme. E alguns começaram a zombar do Senhor Jesus. Os mesmos que choravam agora começaram a sorrir, zombando de Jesus. Jesus disse: então coloque todos para fora, só vai ficar comigo Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Ele entra aonde estava a menina, que estava morta. Jesus disse: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta. E a menina ressuscitou. Para o centurião só bastou uma palavra e o milagre aconteceu lá em sua casa. Para Jairo foi necessário que Jesus fosse até a sua casa. A Bíblia Sagrada nos conta que um certo homem, também importante, a Bíblia diz que ele era rico, ele era chefe dos publicanos. No dia de hoje nós diríamos: ele era chefe dos fiscais. Era uma pessoa que o texto sagrado diz que ele era rico, possuía muitos bens, mas ele tinha um vazio no seu coração. Ele tinha o desejo de conhecer ao Senhor Jesus. E todos já identificaram, os leitores da Bíblia Sagrada, que eu estou falando de Zaqueu. Que Zaqueu, embora fosse rico, gozava de prestígio junto às autoridades, porque ele era chefe dos publicanos, ele tinha um vazio na sua vida. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer a Jesus Cristo. E quando Jesus passava pela cidade de Zaqueu, o texto diz que Jesus passando por Jericó, e Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele subiu numa árvore e ficou ali aguardando Jesus passar. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, bem debaixo de onde Zaqueu estava, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Embora fosse um homem importante e tivesse dinheiro, ele tinha uma necessidade. E o texto diz que Jesus, ele se propôs não só a ir na casa de Zaqueu, mas Jesus se propôs a pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu não necessitava somente de uma palavra, como o centurião, para que o milagre acontecesse. Zaqueu não necessitava de que Jesus fosse até a sua casa para que o milagre acontecesse, como foi com Jairo. Mas Zaqueu precisava que Jesus pousasse na sua casa. Ele necessitava que Jesus estivesse na sua casa. E o texto diz que Zaqueu recebeu aquela palavra. Ele recebeu aquela palavra e ficou tão alegre. Diz que ele desceu rapidamente e com muita alegria ele levou Jesus para a sua casa. E a transformação aconteceu na vida daquele homem, porque aquele homem, ele ouviu a voz de Jesus, atendeu a voz de Jesus e levou Jesus para a sua casa. Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa. E eu fiquei meditando, meus amados, a respeito da casa. A palavra do Senhor Deus nos diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, conta ali 3 parábolas. Jesus foi quem as contou. E a segunda parábola que ali nós encontramos no capítulo 15 de Lucas, Jesus fala de uma casa. Jesus disse que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, ela tinha 10 moedas, moedas essas que tinham um valor muito grande. E diz o texto sagrado que aquela mulher, e foi Jesus que disse, diz que ela perdeu uma dracma, ela perdeu
uma moeda. E Jesus disse que ela, quando notou que perdeu a sua dracma, ela viu que ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa. A dracma era algo de valor, mas ela perdeu dentro da sua própria casa. E Jesus disse que aquela mulher, quando ela notou que ela havia perdido, que ela havia tido esta perda, que ela havia perdido a sua dracma, Jesus disse que ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela se esforçou até encontrar a sua dracma perdida. E eu fiquei meditando, meus amados irmãos, sobre a casa desta mulher. A primeira coisa que Jesus disse é que naquela casa faltava luz. Foi necessário acender a candeia. Aquela casa estava sem luz. Aquela casa estava na escuridão. Aquela casa estava em trevas. Necessário foi acender a luz. E quando Jesus disse que ela acendeu a luz, ela notou que havia a necessidade de passar a vassoura, de fazer uma limpeza, porque as trevas, a escuridade, elas escondiam a sujeira. Quando a luz acendeu, apareceu aquilo que não era limpo, apareceu aquilo que com certeza não agrada a nenhuma dona de casa. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A casa daquela mulher, e foi dentro da sua própria casa que ela perdeu o seu algo de valor. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao teu coração. Como está a nossa casa? Como está a tua casa? Será que só basta uma palavra para o milagre acontecer lá? Ou será que, tal qual Jairo, Jesus precisa ir lá na tua casa? Na casa de Zaqueu, Jesus disse: eu preciso pousar lá. Eu preciso passar um pouco mais de tempo na sua casa. Somente lá fazer o milagre não. Disse: olha, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E eu fiquei meditando em meu coração, meus amados. A palavra de Deus é rica em ilustrações de casa. E a Bíblia diz que esta mulher que perdeu a sua dracma dentro de casa, que perdeu o seu algo de valor dentro de casa, ela não descansou, ela não se aquietou enquanto ela não encontrou a sua dracma. O texto diz que ela buscou diligentemente, ela perseverou, acendeu a luz, varreu a casa e buscou diligentemente até encontrar a sua dracma perdida. E o texto diz que ela encontrou a dracma. Sabe onde estava a dracma? Dentro de casa. Havia sido perdida dentro de casa, mas ainda estava dentro de casa. E o texto diz que quando ela encontrou a dracma, quando ela encontrou o seu algo de valor, ela chamou as amigas e fez uma grande festa, porque havia encontrado a sua dracma perdida.
Aquilo que ela havia perdido de valor dentro da própria casa, ela encontrou dentro da própria casa, depois que ela colocou luz, depois que ela tirou a sujeira, ela encontrou a dracma dentro de casa, e quando a encontrou, ela fez uma festa, ela se alegrou. Qual é a condição da nossa casa? Como está a nossa casa? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória, o Senhor Jesus falou-nos ali a respeito de mais duas casas. Jesus disse que um homem, e Jesus o chama de homem prudente, Jesus disse que o homem prudente, ele edificou, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E o Senhor Jesus, ele disse que quando caiu a chuva, soprou o vento, ou sopraram os ventos, e correram o rio, ou os rios, aquela casa ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas o Senhor Jesus, ele complementa esta parábola dizendo: um outro homem, que Jesus o chamou de insensato, diz que este homem insensato, ele edificou também uma casa, porém ele edificou a sua casa sobre a areia. E quando caiu a chuva, sopraram os ventos e correram os rios, Jesus disse que esta casa, ela caiu. E Jesus disse que não só ela caiu, mas o Senhor Jesus disse: e foi grande a sua queda. Onde é que estamos edificando a nossa casa? Na areia ou na rocha? A rocha chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a pedra principal de esquina, e aquele que nele crê jamais será confundido. Meus queridos irmãos, meus amigos, a chuva, ela vem para todos. O vento sopra na vida e na casa de todos. Os rios correm também na casa de todos. Isto, Jesus estava falando, exemplificando das solicitudes da vida, dos problemas da vida, das intempéries para as quais, ou sobre as quais nós passamos. São os problemas. Isso vem para toda a humanidade. Mas existe uma diferença: aquele ou aqueles que edificam a sua casa na rocha, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem a chuva, quando sopra o vento, quando corre o rio, a casa não cai, porque Jesus Cristo está ali presente. A casa está edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Porém, Jesus disse que o insensato, ele edificou a sua casa na areia. E quando o Senhor Jesus, ele contou esta parábola, ele estava dizendo que aquele homem prudente é tal qual aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica. Aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica, Jesus chamou de homem prudente. Mas aqueles, ou aquele, que ouve a palavra do Senhor Jesus e não as pratica, Jesus chamou do insensato. É aquele que edificou a casa na areia. Esta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao teu coração. Onde estamos edificando a nossa casa? As intempéries do tempo, elas vêm sobre todos nós, mas a diferença está onde está edificada a minha e a tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Na leitura oficial desta noite, foi aqui lido: Jesus está às portas. Jesus está voltando. E nós já dissemos aqui que a volta do Senhor Jesus, ela vai ser muito rápida. Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Milésimos de segundo será a volta do Senhor Jesus. Não vai dar tempo de acender a candeia, não vai dar tempo de passar a vassoura para poder encontrar a dracma perdida, não vai dar tempo de ter que mudar a construção da areia para a rocha. Não, hoje Jesus está dizendo: hoje me convém pousar em tua casa. E quando eu fiquei meditando nesse texto sagrado hoje à tarde, me veio à mente um lar, uma casa onde Jesus tinha o prazer de estar. A Bíblia diz que em Betânia tinha uma casa que Jesus se hospedava ali, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus, sempre que ia para Betânia, Jesus se hospedava naquela casa. E nós podemos compreender que Jesus tinha o prazer de estar naquela casa. Faça uma avaliação. Como está a tua casa? Onde está edificada a nossa casa? E qual é a necessidade da nossa casa esta noite? Basta uma palavra para o milagre acontecer? Ou será que Jesus precisa ir lá? Ou será que Jesus precisa pousar na tua casa para que aconteça o milagre? Mas esta noite o Espírito de Deus fala ao meu e ao teu coração. Somos prudentes ou insensatos? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse Jesus, assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Estamos nos encaminhando para o término da nossa reunião. Porém, a Bíblia Sagrada diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3 e no versículo de número 6, o escritor aos Hebreus diz que esta casa é cada um de nós. Esta casa sou eu, esta casa é o Senhor, é a senhora, é você. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 16, Paulo diz que nós somos templo, nós somos tabernáculo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E a pergunta que o Espírito de Deus faz ao meu e ao teu coração: como está esta casa? Como é que está a condição desta casa? O Espírito de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele